Olá, tudo bem? Eu sigo na minha tarefa aqui de comentar o livro do Bertrand de Jouvenel, um grande livro em todos os sentidos, né? Extenso, denso, em que ele faz uma análise detalhada das origens do poder, a natureza do poder e principalmente as causas que levam ao seu crescimento. É isso que ele está tentando desvendar, né? A expansão do poder ao longo da história. E eu estou deixando lá no canal do YouTube, Prof. Renato Martini, e eu comentei as teorias que colaboraram para o seu adensamento, para o seu crescimento, para a sua expansão, né? As teorias da soberania, como foram apropriadas, as teorias orgânicas, como elas também foram redimensionadas no sentido de favorecer o adensamento do poder, né? Então, mencionamos autores, teóricos, etc. E eu vou aqui fazer uma breve colocação, alguns pontos para estimular as pessoas a aprofundarem, colocar algumas coisas básicas para dar um norte para o estudo, sobre o capítulo 4, 5 e 6, então intitulados A Origem Mágica do Poder, né? O Advento do Guerreiro, e o capítulo 6, em que ele vai falar da dialética do comando. Então veja, quando a gente primeiro começou a falar das teorias, né, no livro, agora ele parte para uma outra discussão, que é a análise do poder de fato, a partir da perspectiva histórica e antropológica, que temos base para a reflexão sobre o poder. Então, quando ele fala aí das origens mágicas, é interessante notar que as sociedades as primeiras, né, que até resvala para chamar de sociedade selvagem, a gente não usa muito esses termos, né? Mas atualmente, mais as sociedades primeiras, mais originárias, elas têm uma concepção de que nada é fortuito, nada do que acontece acontece por acaso. Então, nós também sabemos que, ao beber muito aqui na antropologia, que também não dá para analisar na perspectiva que foi pensada, evolucionista, uma sociedade lá com os costumes primeiros, mais tradicionais, originários, primitivos no sentido de primeiros, todas evoluiriam da mesma maneira, como organismos, né? Mas o amplo estudo antropológico, histórico, dá para a gente aprender, perceber que, num certo sentido, haviam crenças, sempre houveram crenças, e a existência era muito difícil. Então, crença de que nada era fortuito, uma fome, doença, de alguma maneira estavam se contrariando forças míticas da natureza, deuses da natureza, forças da natureza. Mesmo em sociedades já mais dinâmicas, né? Mais complexas, como em Roma, a gente sabe que antes de uma guerra, de iniciar um confronto, etc., de tomar uma decisão importante para os rumos da cidade, existiam certos rituais. Se abriam animais, dependendo de como as vísceras apareciam, né? Elas deveriam ser tomado decisão A ou B, etc. Então, tudo isso só para dizer uma coisa. Não é
diferente que possa pensar, as sociedades elas caminharam muito mais para um patriarcalismo. Mas isso não é natural, porque você percebe, a antropologia mostra, algumas sociedades em que se valoriza muito mais o nome da mãe, se leva, né, o nome da mãe ao invés do pai, etc. Um certo matriarcado. Mas o que nós percebemos em comum, e isso acabou depois por algumas outras razões caminhando mais para sociedades patriarcais, eu vou falar no próximo capítulo, inclusive, é que o comando, de alguma maneira, ele estava associado a pessoas mais velhas. Mais velhas por quê? Porque se consultava sempre quando estava acontecendo algum problema na tribo, na sociedade em si, as pessoas que já tinham vivido, passado por várias experiências. Afinal de contas, eram vistos como um vencedor, né? Vencedor de todas, de tudo que foi fortuito até ali, né? Que conseguiu sobreviver em meio a muitas dificuldades. Então, alguma coisa correta essas pessoas elas estariam fazendo. Elas sabiam ler o mundo melhor. Eu quero dizer o seguinte, simplificando, aí só para estimular as pessoas a lerem. O fato é que essas sociedades, de alguma maneira, elas criaram espécie de gerontocracia, ou seja, os que estão no comando são aqueles que têm mais tempo de existência, são os mais velhos, né? Os que teoricamente teriam mais conhecimentos mágicos. São, portanto, os que governarão. São aqueles que conseguem melhor se adequar às forças invisíveis. E com base em alguns fatos, então nós chegamos a essa conclusão de que um homem capaz de comandar, não os homens, mas as forças invisíveis a fim de torná-los favoráveis. Palavras de Juvenal. Sua função era desarmar as más intenções, atraindo, se necessário, apenas para si, sacrificando-se. Então muitas vezes sacrificava, né, em nome. Um canto muito antigo da Ilha de Páscoa, diz o autor, né, atribui à virtude do rei o crescimento e a multiplicação das batatas, dos fetos vegetal, da lagosta e assim por diante. Então era aquele que conseguia encarnar para si essas forças misteriosas, etc. Então a humanidade marcha, então, num certo sentido, nesse caminho da segurança que os velhos indicam e seguem em virtude dessa dificuldade de discernir, né, essas forças da natureza e tudo mais. Por isso, de um certo sentido, os gerontes são aqueles que conservam os ritos, são os conservadores dos ritos, porque se acredita que você mudar determinados ritos, etc., isso pode trazer maior agouro. Muitas vezes está passando por uma dificuldade é porque alguém fez alguma coisa errada. É essa a concepção, né? Então, conhecer a vontade das forças ocultas, quando em condições verdadeiras, é o verdadeiro caminho de assegurar o comando político entre os primitivos. Aqueles que sabem ler indicam um caminho e muitas vezes dá certo, né? Se leva para fome ou para abundância. E todos os primitivos creem nessas forças mágicas, então os anciãos são os mais versados nessas forças ocultas e de alguma maneira as primeiras sociedades elas são governadas por poderes de pessoas com mais idade. Poder mágico é uma força de coesão, de conservação do grupo, de aquisições sociais. Essa é uma proto-história da humanidade. Agora, isso não quer dizer que o poder esteja, então, umbilicalmente, por todos os tempos, relacionado a essa estrutura mágica. Porém, todavia,
é indiscutível que um poder foi substituindo o outro, né? E quando ele foi uma forma de poder substituindo outras, as coisas, de alguma maneira, anteriores permanecem. Características atávicas são legadas. Por mais... É como se fossem herdeiros um dos outros, né? Por mais que tenha desaparecido aquilo, pode ser que psicologicamente temos um atavismo consciente a esse que nos faz respeitar certas autoridades e certos comandos e leis, etc., que estão lá na origem. Antes da gente falar nas formas de governo, como fala Aristóteles, enfim, os primeiros filósofos que pensaram essas questões, aristocracia, monarquia, um governava, ou alguns governavam, ou muitos governavam. Nesse caso, não. Na origem mesmo, não os mais antigos, ou seja, eles eram governados por forças, digamos, entre aspas, ocultas, né? Que era a leitura que o mais antigo sabia fazer. Essas foram as primeiras formas políticas da, da humanidade. Poder mágico, atávico, né? E aí a gente pode começar a dizer sobre o capítulo 5, o Advento do Guerreiro, que aí nós entramos num ponto muito importante também. Bom, qual é a questão? A questão é que isso está relacionado a esse poder mágico, mas muito mais relacionado depois o poder foi sendo construído a partir das forças guerreiras, né? São aqueles que de alguma maneira conquistam. Eu quero dizer o seguinte: a guerra na história da humanidade, infelizmente, é um constante, é um dado da realidade. A humanidade sempre esteve envolvida em guerras locais de comunidades contra comunidades, sociedades contra sociedades. E isso foi se expandindo ao longo do tempo, até ganhar uma dimensão global, etc. Mas isso era um dado. E isso é um componente importante do poder político. Por quê? Porque, digamos, a primeira revolução política é a guerra. Em que sentido? Se eu disse lá atrás que a sociedade era uma sociedade, traz agora há pouco sobre o capítulo anterior, a sociedade era uma sociedade de gerontes, né, de idosos, etc., uma possível guerra feita por guerreiros. Digamos que os jovens que não têm muito espaço resolvem se organizar, invadir uma outra tribo, uma outra sociedade e saem vencedores e conseguem distribuir mais alimentos, bens, mulheres para aquela sociedade, de alguma maneira eles passam a ter um respaldo. Eles mudam a hierarquia política. Se quem comanda a guerra também já é o líder, né, daquela tribo, e isso lhe traz muitos benefícios econômicos, você também aumenta o seu poder. Então, há muitos povos na história, há muitos povos belicosos e povos pacíficos. Eu vou fazer um parênteses, ele não coloca aqui, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que na tradição brasileira os tupinambás eram guerreiros, né? Eu digo isso fazendo referência à obra do Florestan Fernandes, né? A função da guerra na sociedade tupinambá, né? É a principal instituição da sociedade tupinambá e é uma ampla análise antropológica disso, mostrando as armas, etc. e tudo mais. Então, aqui no Brasil, nós tivemos povos que as pessoas às vezes imaginam que havia uma paz perpétua aqui, né? Antes da chegada do homem branco europeu, mas não é bem assim a história, né? De qualquer maneira, há povos belicosos e povos que não se prepararam para a guerra, não pensavam para a guerra. Mas o fato é que a, a guerra é uma constante. Esses mais preparados, etc., acabavam conquistando outros, subvertendo hierarquias
porque você conquista, você subverte hierarquias internas. Então, digamos, o que acontece? Se o poder ele é olhado, né, pelos aqueles da sociedade, quanto mais benefício para a sociedade, o que comanda, mais respaldo vai ter. E vamos dizer, se você é uma revolução, também uma espécie de, entre aspas, revolução industrial. Não temos a indústria aqui, não temos a tecnologia, mas nós temos a possibilidade de submeter que uns trabalhem para outros. A lógica da razzia, né, da conquista, isso está muito impregnado nos povos da antiguidade, é que você, se pegar os povos em geral, né, até nos povos islâmicos, muçulmanos, tem a ideia do butim, né, que é algo que é considerado justo você adquirir os pertences, enfim, as riquezas, butim dos vencidos. Então isso acaba levando a um adensamento, os guerreiros. E aí também entra o nascimento do patriarcado pela guerra, né? Por quê? Porque os guerreiros vencedores raptam as mulheres numa rásia, né? Essa coisa da ideia da conquista, e não tem contas a prestar a nenhuma família materna. Eles ficarão com os filhos, cuja multiplicação fará riqueza e sua força. E assim poderia se explicar a transição da família vacular para a família patriarcal. É um fato. A guerra é um fato da história da humanidade. E por incrível que pareça, né? Essa ideia de você conquistar, poupar o adversário, mas poupá-lo, escravizando, né? Isso deu ganhos econômicos imensos àqueles que conquistavam. Se muitos povos tiveram a sua essência preservada, né? A sua gente preservada, porque os conquistadores o escravizaram. Eu não estou dizendo que isso é bom, mas aonde não se tinha essa ideia de escravização, simplesmente você faz um genocídio e nem isso, né? Não só, então a escravidão ela foi parte, né? E isso gerou essa dimensão, acabou gerando uma espécie de plutocracia. Os vencedores que governavam, plutocracia, o governo dos ricos, né? Passavam a ter mais bens, mais escravos, monopolizavam muito mais a riqueza, e então a função manipuladora da riqueza, que se agrega à função militar, poder político. Vamos lá, voltar à antiguidades, patrícios romanos, eupátridas gregos, né? Um pouco se adensando nessa lógica. Então, aí a sociedade crescia, né? Crescendo, você conquista muito mais gente, uma complexidade maior para ser comandada. E é nesse momento que vão se montando máquinas de governo, estruturas burocráticas, e você começa a criar essas estruturas, o rei, o senado, etc. O senado, por exemplo, passa a ser o poder meio compartilhado, né? Não é apenas um conselho administrativo na sua origem, mas à medida que o rei pode conquistar depois mais, ele também vai podendo jogar com outras camadas sociais, com outras instituições, e vai também tendo menos dependência dos grupos originários que o sustentam no poder. Não sei se dá para entender, mas é uma forma de diminuir o poder de outros, conquistas, que ele acaba, né? De alguma maneira subverte a hierarquia, seja aqueles exemplos que eu dei, né? Jovens,
passa a ter mais poder, ou o próprio rei que passa a concentrar mais, porque depender de outros poderes que são compartilhados nas primeiras conquistas. Então, o Estado, essa nossa origem, ela não tem nada a ver com uma questão especificamente de pensar o bem público, mas compreender que o poder tende a exercer uma lógica meio necessária, às vezes diminuindo as desigualdades. Por quê? Porque o rei, ele necessita da reverência de mais gente. Aquilo que foi dado como benefício, não é porque exatamente se pensava em um bem para todos, menos injustiça, mas é uma forma de você conseguir apoio. É uma forma de conseguir apoio. Que se pense bem na época da eleição, por exemplo, né? Que nós temos de semelhança, é outra discussão, mas assim, fazendo uma forçação aqui um pouco, né? Quando chega a época de eleição, em que se começam a ter muito ganhos, aprovam medidas que beneficiam a população, piso para isso, aumenta salário desse, funcionalismo, sempre, né, tem alguns ganhos na época da eleição, mas no limite a racionalidade, o objetivo é ter mais votos, ter mais apoio. É um pouco essa lógica que está presente lá atrás, né? Então a tentativa do rei de ter mais poder é beneficiar mais gente, mas ele tem condição de fazer isso em virtude das conquistas, da guerra. Então essa é um pouco a origem, graças à conquista e ao jogo de possibilidades que lhe oferece a diversidade dos conquistados, o rei pôde separar-se da aristocracia, da qual for apenas, de certo modo, o presidente. Ele torna-se monarca. É da guerra que você passa de um poder mais compartilhado para um poder mais monárquico. Então, a coisa pública, o aparelho de Estado é construído por e para o poder pessoal. É isso. O que eu estou falando da máquina pública, né? Na máquina de Estado? Estamos falando aqui de impostos, estamos falando da polícia e estamos falando da burocracia, polícia e impostos, que é a característica, então, do Estado. Seguindo aqui, por exemplo, a palavras do autor. Esse aparelho de Estado é o instrumento natural e necessário da monarquia, mas sua existência secular exerce também sobre a sociedade uma influência tal que, com o tempo desaparecido, o rei, mas substituindo o aparelho, o que deverá movê-lo só poderá ser imaginado com uma vontade e de uma pessoa abstrata, que substitui o monarca. Futuramente, é o que ele está dizendo, né? Depois da evolução dos tempos, né? A nação é que vai falar em nome, que vai substituir a submissão à monarquia, etc. O que vai encarnar essa vontade não é mais o rei, mas a nação. Mas isso é outra discussão. Mas é assim que se mantém, se eleva o poder, digamos assim, e é uma característica, então, e o próprio Estado moderno, ele tem uma herança monárquica. Nesse momento onde os chefes triunfaram e que foi avançando, em virtude, inclusive, dessa ideia de bem comum, etc., mas que, na verdade, era uma forma de o Estado se adensar e incorporar mais poder. Muito bem. Então, de sua existência das relações instauradas entre o rei e o súdito, resulta naturalmente que o moderno não pode ser cidadão no sentido antigo, aquele que contribui toda decisão, toda execução, participante ativo da sociedade pública em qualquer
circunstância. A era monárquica, pulando um pedaço, mas concluindo, a era monárquica constitui, portanto, um corpo distinto dentro do corpo social, o poder, que tem uma vida própria, que tem interesse, caracteres, finalidades próprias. É sobre esse aspecto que devemos estudá-lo. É sobre esse aspecto histórico que nós devemos estudá-lo. E aí ele entra no capítulo 6. Vou tentar abreviar aqui ao máximo para não ficar um vídeo tão longo. Mas o que está em discussão aqui? Bom, primeiro, ele vai mostrar, por isso que eu falei historicamente, que a ideia do senso comum de muitos autores é a visão dele, tá? A discussão, poderia mobilizar muitos outros autores, mas só para provocar reflexão. Nós sabemos que muitos acham que o Estado é um desdobramento natural para pensar o bem comum, digamos assim, o decurso natural de outras comunidades, como a família, seria uma espécie de uma família em expansão, etc. Mas aqui ele diz que essa ideia é apenas uma ideia bonita, tal, mas ela não explica o fenômeno, que é a posse do aparelho do Estado por uma vontade particular que o domina. Essa trajetória que eu falei toda, né, é para mostrar que o Estado, o poder em seu estado puro, ele é ilegítimo e injusto. A origem é essa. E então ele assim, é como se a ideia nacional, nação, brotou de uma comunidade culturalmente junta, etc., vai mostrar que nada mais artificial do que essa ideia de nação. Ela nunca, o que levou a ideia de nação foi o Estado, e não a nação que levou a ideia de Estado. Né? E essa essência não possui de modo algum só justa causa o seu justo fim. A gente sabe que essa discussão de nação, você vai pegar na história da humanidade mesmo, né? Os povos que fizeram a sua unificação tardia, a Alemanha, o que depois levou até o fenômeno do nazismo, essa coisa de buscar uma cultura em comum, é uma coisa que você vai construindo, né? Uma coisa que você vai buscando, essas raízes, etc. Não é uma coisa que brota. Vamos falar do Brasil, da ideia Brasil até os anos 100 anos atrás, a nossa grande discussão era da identidade nacional. O que nós somos, afinal de contas? Precisou toda uma construção, inclusive do Estado Vargas, no sentido de criar essa ideia de nacionalidade, de nacionalismo, de ser brasileiro, de ter uma definição. Aí nós caminhamos pela definição de que nós somos miscigenados, pacíficos, etc. Mas essa é uma outra discussão, mas é por aí. Então os autores que se recusam, a ideia é que os autores que se recusam a olhar essa origem ilegítima e injusta de poder, eles olham o Estado, o poder, nas suas qualidades adquiridas ao longo da história. E o que ele está tentando desconstruir, né? Na história não é bem isso, na sua origem. Então o princípio básico do poder é o comando. Mandar, a vontade não é a lógica aqui que ele está querendo dizer, é o seguinte, não é que a maioria resolveu escolher um comandante, mas é que os poucos que tinham vontade de mandar e que passavam a mandar na maioria. Não é uma coisa que brota, né? A vontade da maioria para a minoria. Então a ideia de que o comando, o poder é um pouco essa origem, né? As comunidades extensas, elas só foram criadas na história pela imposição de forças de comando e tudo mais, né? O poder em si, um princípio, não é, diz Juvenal, não é e não pode ser emanação ou expressão da nação, já que esta se origina por uma longa coabitação de elementos distintos sobre o mesmo poder. Ele tem constantemente a primogenitura. Caindo uma chuva aqui, eu não sei se vai dar para ouvir muito bem, eu não tenho tantas ferramentas tecnológicas
para usar, mas espero que dê tudo certo. Barulho, chuva e tal, a imagem também está boa, mas vamos que vamos. Então, o comando é a causa, né? O Estado não é resultado da sociabilidade humana. Poderíamos fazer um diálogo com Aristóteles, eu tenho um vídeo, né, sobre Aristóteles e tal, mas é uma discussão, um debate. Então, o princípio de vastos agregados não é outro senão a conquista. Então, a formação se deu por essa conquista. Então, se você pegar a formação dos estados que depois se originaram, aqueles reinos cristãos bárbaros, né? Então, o que foi se acontecendo? Aqui a gente pode fazer a gente pode fazer uma volta, uma retrospectiva histórica, e nós sabemos aqueles vários povos que se degladiaram por toda a Europa e que em determinado momento foram se fixando em certas regiões, muitos se convertendo ao cristianismo, formando os reinos, os francos na França, né? Anglo-saxões na Inglaterra, os povos germânicos na região da Alemanha, os godos em Portugal, etc. Fruto de conquista. E aí ele mobiliza, por exemplo, uma passagem interessante, uma citação do Santo Agostinho, ao analisar os romanos, ele fala assim: a assembleia de bandidos são pequenos impérios, pois se trata de uma tropa de homens governadas por um chefe, ligada por uma espécie de sociedade e que partilham juntos o botim. O botim é aquele que é direito de você pegar os pertences dos vencidos, né? E conforme combinaram. Se uma companhia dessa espécie crescer e homens perversos juntarem-se a ela, em tão grande número que ele se apodere de praças onde estabelece a sede de sua dominação, se tornar cidades e subjugar povos, então a ele se atribuirá o nome de Estado. O Estado, na verdade, assim, né, sendo mais direto e tosco numa frase, assembleia de bandidos, assim que surge, né? Vão se juntando para fazer o butim e assim o Estado resulta essencialmente do sucesso desses grupos de bandidos, né? Então não dá para atribuir uma legitimidade inicial ao Estado, senão uma relação entre vencedores e vencidos, como diz Juvenal. Em toda parte vemos o grande conjunto Estado, caracterizado pela dominação parasitária de uma sociedade, pequena sociedade, sobre agregado de outras sociedades. E se o regime interno da pequena sociedade pode ser republicano como em Roma, democrático como em Atenas, igualitário como em Esparta, as relações com a sociedade, subjugadas, nos oferecem a imagem exata de comando por si e para si. Essa é a essência, né, em que ele demonstra. Bom, então, o egoísmo, e aí é que entra uma... Eu falo, bom, mas então, poxa, mas vocês perguntariam, mas ao longo da história, nós não só somos comandados, o Estado nos legou um monte de coisa, um monte de aspectos, é por isso que chama-se a dialética do comando. Nessa relação, o comandante tem que legar algo aos comandados, principalmente quando as sociedades se transformam em sociedades mais complexas, né? O egoísmo do comandante tende a autodestruir o seu próprio poder, se ele não souber dosar, né, e fazer concessões às grandes massas que ele vai subjugando. Então, a monarquia, por exemplo, ela se constitui quando o chefe do bando conquistado usa em seu proveito uma parte da força latente no conjunto conquistado, que passam a ser usadas contra outras partes do conjunto. A ideia dos súditos, você passa, então você joga uma parte da sociedade contra a outra, você governa, consegue pairar mais, em virtude de estimular, inclusive, essas próprias divisões, né? Muito bem, então
é um pouco essa dimensão de que a autoridade do monarca está ligada a uma conduta que beneficiou o maior número de súditos, juntando ao sentimento de que ele mesmo encarna a nação. Né? Então é um pouco nessa linha. O corpo administrativo criado é um corpo melhor preparado para dominar. O poder, ao longo da história, ele vai se transformando, falando dessas origens aí, sem deixar de existir. Vai falar, poxa, que ele vai dizer assim, muitos vão dizer, poxa, mas a gente estudando história, muitas vezes fala das assembleias romanas, democracia direta na Grécia, e que ele mostra o seguinte, muitas vezes as assembleias, elas já eram definidas, as pautas, as decisões, anteriormente. Uma coisa meio assim, né? Essas experiências muito assembleístas, muitas vezes ali mais um teatro para vaticinar decisões já tomadas por poucos. Sei lá, fazendo um paralelo, não sei se vale, mas enfim. Contemporaneamente, lembro aquelas experiências de algumas prefeituras de orçamento participativo. Com o tempo isso foi sumindo, né, do horizonte, que era assim, as comunidades, os bairros vão decidir para onde vai o dinheiro da administração, etc. E aí você começou a perceber que havia muita manipulação, já colocava liderança já para puxar certas discussões, certas pautas, né, quem se organiza, uma minoria se organiza melhor que uma maioria, e assim eram tomadas essas decisões. Ou seja, aqui ele não é que não exista, né, mas minimiza esse poderio das assembleias, das decisões em massa. Assim, lembra um pouco a teoria do elitismo, né? Assim, quem quiser também tem aí alguns vídeos sobre Pareto, Mosca, Michels, né? Então, no final das contas, a decisão é da minoria, tá? E é isso que ele está falando. Então, o governo, só para finalizar, o governo, o comando, o poder, ele se divide entre uma ação egoísta, tá, ou socialista, ou seja, ele tem que calibrar isso. Né? Se ele for só meramente um poder que quer mostrar sua força, etc., né? Que comanda unicamente pelo medo, pela dominação, uma hora pode ser que a coisa caia, né? Apesar do Maquiavel dizer que entre ser amado e temido é melhor ser temido, né? Não contraria, não é que contraria, mas o poder ele também tem que fazer concessões. Ele também tem que ter o seu lado de ser aceito, amado. Então, é esse o componente. É isso que se deu ao longo da história, sem o componente egoísta ser expurgado, vai se acomodando a certos interesses. E aí eu paro por aqui, depois eu volto para falar de outros capítulos. Espero que tenha ajudado quem está tendo o livro interessado. Obrigado pela atenção, até a próxima.